Olá pessoal, eu sou Ramiro Quiroga do @portaldoperegrino.br. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a energia da nossa casa, mas para começar eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sou radiestesista, mas eu tenho alguns instrumentos da radiestesia. Um deles é o Dual Rod, esse daqui, ó. São essas varetas, vocês estão olhando aqui, ó, e elas vão medindo as energias. Olha, ela Vou explicar aqui como ela é. Ó. É um arame, tem essa parte aqui de madeira e a gente segura dessa forma, mais para frente, e ele vai captando as energias, sem a gente mexer muito. Tem que ter um treinamento para isso. Você vai treinando todo dia para não tremer a mão. Eu vou botar aqui no alto da minha cabeça para vocês terem uma noção. Ó. Então, ó, quando ele se cruza no alto da nossa cabeça, ele pode medir os chakras também, é sinal de equilíbrio, é diferente do ambiente. Se eu estiver andando pela minha casa e quando a gente fizer as varinhas se cruzarem, é porque tem alguma energia ali que é nociva para a gente. Então, como é que a gente pode corrigir isso? Com o gráfico do escape, que é esse daqui, ó. Então, esse gráfico aqui, ele anula energias negativas. Como eu gosto de fazer os vários testes, eu identifiquei que um ponto da minha casa ele estava com uma energia negativa ali. Então eu coloquei o gráfico e o Dual Rod ele já abriu, ele estava cruzado, ele abriu. Então eu consertei aquela energia ali. E logo perto da onde, pessoal? Logo perto do modem Wi-Fi. Então a gente pode fazer esse teste em casa. Mas as energias negativas, muitas vezes é a gente mesmo que traz, né? Mas na questão da geografia do local, esses equipamentos eles utilizam muito. Eu também tenho o Aura Meter, mas esse daqui eu meço mais para medir a aura, né? Que é esse equipamento aqui, ó. Ele tem como a ponta de um pêndulo e ele vai medindo. Ó, vou medir meu chakra frontal aqui, ó. Ele está mais para lá. Tá bom, tá em equilíbrio, né? Só estou dando esses pequenos exemplos que é muito maior do que isso. Então, por exemplo, celular a gente sabe que emite energias nocivas também. Então, você pode imprimir, como eu imprimi aqui, e eu boto na capa do celular. Boto aqui dentro e coloco o celular para reduzir essa carga. Eu conheço pessoas que eles desligam até o Wi-Fi quando vão dormir. É uma boa medida também, para quem não precisa de acesso à internet de noite, né, no sono. Então, eu vou dar um exemplo. Eu morava numa casa que a casa era assombrada, vamos dizer. Eu era atacado muito espiritualmente nessa casa e eu usei muito a radiestesia para amenizar. Claro que tem coisas que a gente vai ter que passar. Eu já disse isso nos meus vídeos anteriores. Faz parte do nosso aprendizado. Mas dentro da nossa casa a gente pode usar esses aparelhos. Olha, esse daqui, o Dual Rods, eu paguei R$60. Mas você pode até fazer com um aro de bicicleta. Você pega a caneta Bic e você pode colocar aqui, ó, e você vai medindo, né? Você faz no momento de tranquilidade. Eu utilizei e funcionou bastante. A questão das nossas energias que a gente traz para casa, a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente acorda de manhã, às vezes a gente vai dormir com positivo e a gente acorda com pensamentos destrutivos. Isso pode ser muito uma hipnose que está acontecendo na gente durante o nosso sono. Já dei alguns exemplos aqui. Eu vou relembrar que eu fiz uma oração, até um pastor deu essa oração, eu achei muito interessante. Eu fazia essa oração de noite para revelar as coisas que estavam ocultas. Então, às vezes, eu acordava de noite falando em voz alta coisas que estavam denegrindo a minha própria imagem, falavam que eu não servia para nada e tudo. Eu achei estranho. Imagina você acordar e você falando mal de você mesmo.
E eu falei assim, poxa, é o que está oculto vai ser revelado. Às vezes a gente tem programações na nossa cabeça que estão fazendo a nossa vida ficar emperrada. Nós mesmos estamos nos auto-sabotando. Então o que aconteceu? Outra vez eu acordei e quando eu olhei tinha um ser do meu lado e ele tomou um susto. Eu olhei para a cara dele, eu encarei ele e ele tomou um susto porque ele estava me influenciando negativamente. Outra vez eu acordei, tipo, tudo de madrugada, eu acordava e eu estava falando coisas ruins de mim mesmo. Então eu fui trabalhando isso e fui acertando, fazendo com afirmações positivas. O Dr. Joseph Murphy, ele no livro dele, Poder Subconsciente, ele fala sobre isso, sobre nossas programações do nosso subconsciente. A gente pode reprogramar a nossa vida, saindo de muitas situações difíceis, ajudando na cura das nossas doenças. Inclusive, ele, com os pacientes dele, ele curou muitas pessoas. A própria pessoa se curou, mas as pessoas faziam afirmações de cura. Então é muito importante, é todo um processo. Claro que envolve outras coisas, né? E na nossa casa, a gente traz essas energias das multidões. Por exemplo, a pessoa sexta-feira passada, eu peguei o metrô. Vou dar esse exemplo. E o metrô aqui no Rio, ele é cheio, determinados horários de saída, de trabalho, entrada, ele é muito cheio. Então, quando tem essa multidão, você imagina um monte de pessoas, muito provável que muitas delas não cuidam das energias, nem sabem o que é isso, elas vivem no modo de sobrevivência, vão reagindo conforme as circunstâncias vão aparecendo para ela. E aí, por conta de briga para sentar no assento do metrô, começou uma briga e quando eu olhei para aquela situação, eu vi que ali estava se desenvolvendo uma confusão generalizada. Então um ficou brigando com o outro, xingando o outro, e logo após entrou uma mulher grávida e o pessoal pediu para alguém sentar e a própria mulher grávida começou a ficar irritada. Foi uma reação em cadeia e falando que se alguém não levantasse ia chamar o segurança do metrô e daqui a pouco as pessoas começaram, foi uma explosão. E eu fiquei observando aquilo. Então quando a gente sai do metrô também tem aquela galera que quer entrar, às vezes eles não saem da frente, você tem que ali pedir, amigo, deixa eu passar aqui que eu estou querendo sair do metrô. Então assim, mas eu senti que aquela reação daquelas pessoas, elas estavam me afetando. Por quê? Eu comecei a ficar um pouco irritado. Eu já estou acostumado com isso, eu não fico irritado por conta disso. Só eu encaro como um observador. E aí eu falei assim, interessante isso. Eu recebi a intuição, falei assim, observa isso que aconteceu. Claro que eu já sabia disso. Então, multidões, eu evito onde tem muitas multidões, mas a gente, às vezes, não tem como evitar estar junto com muitas pessoas, né? Então, eu saí do metrô tranquilamente e falei assim, interessante isso. Então, é o que acontece hoje. Não sei se vocês lembram, no Clima Tempo, quando o repórter vai falar sobre o tempo, tem aquelas ondas massa fria, massa quente, aí tem aquelas setinhas pelo mundo. Então tanta energia da nossa casa como do mundo é assim mesmo. A guerra gera o quê? Medo, tristeza, depressão. Isso vai formando energias. E quando a gente está na rua, essas energias ficam por aí. Como eu mostrei para vocês, eu medi da minha casa aqui, eu vi aonde que tinha uma energia negativa. A gente está falando no aspecto físico mesmo, né? Dos equipamentos que podem estar, às vezes alguma energia da própria terra, telúrica, que pode causar uma patologia na gente. Então a gente tem como acertar isso. Isso não é nada de outro mundo. Então nessa questão não é espiritual. Quando eu usei o Dual Road, era uma questão de um equipamento físico mesmo, de Wi-Fi que estava causando isso, naquela região ali da minha casa. Então eu já tinha acertado. Mas a gente chega da rua totalmente inundado. Se a gente conseguir ver a nossa aura, a gente vai ver que tem ali uma carga muito ruim. Por isso que fala, quando chegar em casa, toma um banho,
porque a própria água ela faz uma limpeza. Então, na sua casa, quando você chegar em casa, for tomar seu banho, ó, imagina ó, entrando aqui, ó, uma luz, pode ser uma luz branca, uma luz azul, ó, vai passando assim, ó, descarregando toda aquela energia durante o ralo. Vai imaginando, olha, eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. Né? Então, assim, chega em casa, faz o que você tem que fazer, depois toma o seu banho, que o banho também relaxa. É bom para você dormir depois. Mas, enfim, a própria casa, a gente tem que manter ela organizada. Porque muita bagunça significa que a nossa própria mente ela está um pouco bagunçada. Então, assim, não precisa ser coisas super caras para você organizar a casa, com caixas super caras. Não, você mantém uma organização e a limpeza, a própria limpeza da sua casa, ela também vai ajudar na limpeza da sua mente, da sua própria limpeza áurica também. Então, uma casa, quando você entra numa casa arrumada, ali está te influenciando. Vários símbolos, como eu botei esse símbolo aqui, ó, ele vibrou, ele funcionou. Tanto que quando eu coloquei, ele é um símbolo de radiestesia, o escape. Ele tira essas energias negativas, ele corrige a energia negativa, o Dual-Road já indicou que aquela energia foi tratada. Acreditando ou não, você mesmo pode fazer esse teste. E aí você vê se o que eu estou te falando é verdade ou não. Teste você mesmo, não acredite em tudo que eu falo. Então, assim, na nossa casa, a gente tem que ter alguns hábitos para manter a harmonia da nossa casa. Então, muitas vezes, a gente está em desequilíbrio, a gente traz esse próprio desequilíbrio na nossa casa. Às vezes, a gente é o próprio foco de desequilíbrio da nossa casa. Então, por isso que é muito importante a gente tratar. Então, não é chegar em casa, já bota no noticiário, como eu já falei aqui, a notícia, ela só vai noticiar o que eles querem. O que eles não querem, eles não vão noticiar. O que for prejudicial para o que eles querem, o objetivo deles, eles não vão noticiar. Não são todos assim, mas hoje todas as pessoas com acesso à internet, a gente vê que nem tudo que o próprio noticiário fala é a verdade, como eles querem que a gente acredite. Essa é a minha opinião, você pode seguir a sua sem problema nenhum. Então você imagina um prédio, tem lá 200 apartamentos, 100 apartamentos. Como está a energia deste prédio? Como é que está a energia das pessoas que chegam a esse prédio? Porque você passou o dia inteiro fora, você fez seu trabalho, às vezes se aborreceu no seu trabalho. E quando chega em casa, eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente não trazer os problemas para casa. O que a gente não pode fazer é descontar nas pessoas que convivem com a gente. Então, essas medidas que eu falei aqui, ó, um bom banho, uma meditação. Você não precisa ser nenhum mestre de meditação para você fazer uma meditação. A oração. Então, você chega no momento, arruma um cantinho na sua casa, no seu quarto, olha, isso aqui é um cantinho que eu vou orar, isso aqui é um cantinho que eu vou fazer as minhas meditações, para você botar sua mente no estado de tranquilidade. Sempre quando eu vou orar, eu chamo meu anjo da guarda para perto de mim e tem efeito maravilhoso. Eu vou contar uma experiência para vocês que uma vez estava chovendo bastante aqui no Rio de Janeiro e eu olhei para fora, a água estava batendo na parede do meu prédio. Estava batendo muito e eu fiquei ali olhando, coloquei o foco naquilo. Daqui a pouco eu comecei como se estivesse chovendo na minha cabeça. Eu até tomei um susto que eu passei a mão assim, eu olhei até pro teto. Era na sala, não ia ter goteira na sala, mas a minha mente, a minha consciência, ela deu tanto foco naquilo que aquilo se tornou realidade. Foi uma experiência que meu anjo da guarda me deu e eu achei muito interessante. Então, muitas vezes a gente se incomoda com algumas coisas que não tem tanta importância. Por quê? Porque a gente está botando muito foco naquilo, a gente acaba criando uma realidade que não é. No meu caso, eu criei uma realidade que não era, né? Eu estava olhando para a água da chuva batendo na parede e daqui a pouco eu senti que eu estava me molhando. Aquilo era uma realidade? Não, não era nenhuma realidade.
Então, às vezes, a gente acha que alguém quer fazer mal pra gente e não tem nada disso. Não existe isso. A gente criou uma realidade que não é nossa. Por que eu estou falando isso? Porque nós ficamos na nossa casa durante muito tempo, pelo menos o período para dormir, né? Então você imagina aquilo vibrando o tempo todo, aqueles pensamentos ali, aquelas formas de pensamento ali, ó, vibrando, vibrando, vibrando ali. Aí as pessoas chegam em casa, às vezes seus filhos, às vezes a esposa. Então assim, fica ali, vibrando. Então a gente tem que fazer a limpeza da nossa casa também. Então, muitas vezes, aqui em casa, eu coloco as mãos assim, faço as minhas orações e exteriorizo energias. Por aqui, imagine que está saindo aqui ó, uma energia como se fosse uma fumaça. Fumacinha jogando aqui energia de paz, luz na minha casa. Para quem tem a clarividência, você vai ver que isso funciona. Muitas vezes nas nossas casas, para quem tem clarividência, tem uns bolsões pretos. E aquilo ali vai se dissolvendo. Porque são formas de pensamento. Como a gente mora em prédios, você imagina, toda a energia densa vai batendo ali, ó, do apartamento de cima para baixo. É muito interessante. Quando eu vim morar nesse apartamento aqui, eu entrei. A primeira coisa que eu vi no quarto foi uma centopeia, como se fosse uma centopeia no ar. E eu olhei e falei assim, essa forma de pensamento, tem alguma forma de pensamento negativo aqui. Eu fiz a defumação da minha casa, conforme eu conheço, e fiz uma limpeza. Depois eu fui colocando a minha própria vibração, minha esposa também. A gente faz sempre as orações em casa. Então, a casa é o nosso refúgio. Mas lembre-se, a casa é nosso refúgio, mas a gente tem que pensar também nos vizinhos também, né? Se a gente está incomodando eles. Às vezes as pessoas botam muito som alto, ficam muito eufóricas, você está atrapalhando. Se você quer vibrar bem, você também quer que seu vizinho também vibre bem. É uma questão de inteligência, né? E alguns aparelhos eles podem guardar energias negativas. Eu sabia disso, mas como eu nunca tive a experiência, eu ficava um pouco com dúvida, né? Eu sei que muitos objetos são imantados de energias ruins. De um tempo, eu tinha um som que ele começou a ligar sozinho, mudar de estação, mudava para a função dele, para auxiliar, para acender. Eu falei, deve ser alguma coisa da parte elétrica. Aí eu ia lá e desligava. Aí uma vez eu acordei de madrugada, que o som de noite, o som parece mais alto, ele estava mais alto. Eu falei assim, caramba, o que aconteceu? Tá ligando de novo. E eu perguntava para minha esposa, eu falava assim, pô, esse som tá ligando e fica mudando de estação. Aí, como eu tinha feito, foi no período que eu fiz a oração de revelação que o pastor me ensinou. E aí, a gente tem o costume de fazer oração junto, a minha família. E a gente fazendo a oração, daqui a pouco o som ligou na hora da oração. E quando foi ligando, foi mudando ali as funções dele, né, auxiliar e tudo. E eu falei assim, que estranho. Então eu comecei a orar e eu fiz assim, direcionei minhas orações para aquilo. Eu lembro que foi com a mente mesmo, não precisei fazer isso. E daqui a pouco sai uma fumaça preta de dentro do som. Mas não era fumaça física, não era que queimou alguma coisa. Como um espectro. Saiu e foi embora. Eu falei assim, então... Aí eu anotei, eu sempre anoto essas experiências e eu anotei aquilo. Então, gente, muitas vezes a gente está com alguma energia negativa. Às vezes um próprio objeto que alguém te deu, mas aquele objeto ele não está bem vibrado. Então é sempre importante a gente tomar cuidado. O que a gente guarda em casa. Isso é muito importante. Muitas histórias que eu já vi, eu vou contar uma história que foi até num podcast cristão que eu escutei isso. Tinha uma pessoa que tinha um quadro de uma menina com um anjo. Olha só, o quadro era uma menina com um anjo. O quadro bem tranquilo, né? E aí a vida dessa pessoa começou, ela tinha comprado esse quadro num leilão, colocou, e a vida dessa pessoa estava indo para trás pra caramba. Ela financeiramente, o casamento dela, estava acontecendo alguma coisa. Então ela chamou um padre
E o padre entrou na casa, ele olhou, foi andando pelos cômodos e ele olhou aquele quadro, falou assim, ó, queima aquele quadro, esse quadro aí tem que ser queimado. Ela tomou um susto, porque o quadro deve ter sido caro, né? Mas teve que desapegar. Era importante para ela. Como ela chamou o padre foi lá e orientou ela, ela queimou o quadro. Depois de um tempo, a vida dela se normalizou. E, por acaso, ela conhecia outras amigas e num chá desses da tarde dela, estavam comentando que comprou um quadro no leilão. Essa pessoa, ela falou assim, aquele quadro era meu. E este quadro eu vendi porque ele estava me trazendo muito transtorno na minha casa. Alguém também foi na casa dela e a tinha apontado. Mas como a pessoa não quis destruir o quadro, provavelmente, né? Não lembro muito bem da história, ela colocou em leilão. Então repassou esse cavalo de Troia, né? Era bonito por fora, mas por dentro estava com uma energia totalmente negativa. Eu digo a vibração daquele objeto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os objetos que a gente traz para casa. Às vezes a gente acha coisas na rua, a gente pega, já sai trazendo para casa, a gente não sabe. Vamos fazer uma limpeza. Na radiestesia tem muitos gráficos que ajudam a gente nisso. É desimpregnador de energia. Você deixa. É muito interessante a radiestesia. Então, a principal de você manter um ambiente saudável na sua casa é você mesmo se tornar saudável, né? Saudável mentalmente, fazer uma boa higiene da casa, sua própria higiene, se nutrir de pensamentos bons, uma boa leitura em casa, o que a gente assiste na televisão. Você está olhando ali, aquilo está vibrando, gente. Era quem viu o filme Matrix, que fica descendo assim, 01, 01, é como se fosse aquilo. Aliás, as energias negativas, ela tem uma vibração muito baixa e traz até doença para a gente. A medicina, ela vai avançar tanto que eles vão conseguir medir isso. Muitos hoje, a gente tem foto Kirlian, que é uma ferramenta que tira uma foto, você pode botar o dedo, ele tira as camadas de energias que envolvem o nosso corpo. Então, muita gente vai ser beneficiada ainda com a medicina. Claro que a gente sempre tem que procurar um médico se a gente está com alguma doença, algum problema. Mas a medicina vai trabalhar muito nessa questão também e a gente vai descobrir que não é só o físico que a gente tem que tratar, é a mente, as energias, os locais. Então, a gente tem que se blindar disso para a gente adquirir uma boa saúde, né, uma boa mente para a gente. Hoje a gente vê que está tudo muito rápido, parece que a gente não tem tempo para nada, mas marca na sua agenda, marca no seu celular, ó, quando tocar o alarme, X horas da noite, eu vou ler nem que seja 2 páginas. Muita gente começa a ler um livro, eu tenho sono. Gente, porque a sua energia está tão densa naquilo que você não quer uma melhora. O que é a vantagem de você se manter alienado a todas essas coisas? A vida não é só trabalhar, não, gente. A gente precisa se cuidar também. Então, eu vou deixando esse vídeo por aqui. É um vídeo curto. Eu dei algumas dicas para você, o que eu fiz na minha casa e que funciona, independente da sua religião, tá? O canal, quando eu criei o canal, é independente da religião. São as experiências que eu já tive, as coisas que eu aprendo, as coisas que eu já fiz um teste, o que funciona para mim, o que não, porque às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Mas também eu faço as mesmas perguntas. Tem coisas às vezes que não funcionam para mim, mas para você pode funcionar. Então, olha, voltando ao assunto dessa minha casa, eu fiz a limpeza dela, coloquei alguns símbolos de radiestesia, pedi a proteção do meu anjo da guarda. Eu tive que mudar minha vida rapidamente para muitas coisas. O tempo é curto para a gente ter essas mudanças muitas vezes. Não espera ter 60, 70 anos para você ter uma vida melhor. Deus fez a gente para a gente aproveitar a vida de uma forma consciente, sem prejudicar as pessoas, né? Fazer o bem para a gente, fazer o bem para o coletivo. A gente tem que sair do nosso egoísmo, que o maior mal do mundo é o egoísmo. As pessoas entram em modo de sobrevivência, elas se tornam muito egoístas. O
próprio Mestre Jesus, ele é um exemplo de simplicidade e humildade. O próprio lava-pés, quando ele lavou os pés dos discípulos dele, quantas pessoas hoje você vê que são professores espirituais e não têm a humildade que ele teve? Então, claro que essa pessoa está passando pelo processo dela, mas o próprio cristianismo, o exemplo de Jesus, ele mostrou que ele era o mais humilde de todos, o maior servidor de todos. Quem hoje, sentido, lava os pés das pessoas, mas no sentido de fazer uma gentileza, não é para lavar o pé da pessoa, não, mas de ajudar a pessoa, se colocar no lugar da pessoa. Você conhece alguém assim? São raros. Se você conhece, essas pessoas são bastante raras. E a gente tem que ajudar essas pessoas também. E elas são grandes exemplos para a gente. Então, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Coloque seus comentários, porque eu gosto de aprender muito com vocês. Todo mundo tem uma história como aprendizado para a gente. Tá bom, pessoal? Um grande abraço.